alternativas, agricultura orgânica. Eu acho que várias outras coisas, né, que aproximam a gente do estado natural da criação, original, do estado original da criação. Acho que esse é o caminho que o homem tem que retornar para a gente ter um planeta saudável, as pessoas saudáveis. Só que é difícil quando a gente está inserido nesse sistema. Eu acho que as ecovilas têm um grande potencial para a gente repensar de novo tecnologias, técnicas de agricultura, técnicas de convivência, né? Técnicas não, mas convivência em si, ensina, e todas essas coisas. A gente poderia passar alguns que a gente conhece ali, né? A gente tem um rascunho, vamos fazer um negócio bacana, né? Eu acredito que a gente poderia captar essas informações todas que estão vindo e observar o que existe de melhor, o que deu certo numa ecovila, noutra, e juntar isso tudo para, quem sabe, conseguir um modelo padrão, para dali se replicar a outras, né? Por isso que eu achava importante a gente pensar no que seria um novo modelo, o mundo passado limpo, assim. É isso. Só dar uma pausinha, enquanto você estava no telefone, eu comecei, tanto o Paulo como você, que estavam em todas as reuniões, então para de repente fazer também parte dessa coordenação de suporte, como você tem essa expertise informática, né? Paulo em bioarquitetura e tal, já estão convidados, né, para fazer parte na ajuda da coordenação também, por favor. Inclusive, cara, um momentinho só, a gente tem que convidar alguém da área econômica também, porque economia solidária, escambo, são coisas muito fundamentais dentro do princípio da área ecovida, né? Aí, se você tiver alguém que você veja que se identifique com esses princípios, você pode trazer também. Aqui mesmo no grupo da União Monetária tem o Juan, que é da Argentina, ele trabalhou. O Juan não está mais aqui. Ele foi embora? Ele que era minha referência em moeda alternativa. Falando moeda na esperança do caso, a gente consegue financiamento do Banco do Brasil. Desculpa, só para vocês saberem, amanhã a Fundação Banco do Brasil está patrocinando a regata São Bartolomeu com propostas e coisas sociais. Eu até vou dar um pulo lá, falar com o pessoal para ver aonde, porque é Fundação Banco do Brasil e Funatura, são duas grandes forças para ver o que pode fazer nessa parte do meio ambiente, tá? Vou dar um pulo lá. Se quiser ir, gente, vamos nessa. Os caras vão falar. Com relação à economia, eu estava pensando, falar com vocês a respeito e convidar o Pedro, ele é da Nanda Marga. Então, o que acontece? A Nanda Marga tem Pedro Pico, isso, vocês conhecem. É o Pedro. O Pedro que tem um spa aqui do outro lado ali? Não, eu acho que ele é estudante do UNB. Ele é estudante do UNB. Ele é membro do PV também, né? Pedro Pico. Eu fui no encontro dele ontem, nós chamamos isso. Pois é, então, eles têm o tal do Prout, que é uma nova, uma economia pós-capitalismo, né? Então eles já têm um modelo econômico todo pensado para isso. Um grupo lá da Bíblia. Para esse momento. Né? Ok. A voz da floresta. Então, Janito. O meu nome é Gianito, eu sou gestor do Jardim Botânico de Brasília e, na verdade, eu não tenho conhecimento em relação a todas essas coisas que estão acontecendo e eu acho que também ninguém tem essa resposta pronta, né? Esse movimento todo planetário, tudo que está acontecendo, esse movimento da população indo para as cidades, mas eu me apoio na minha experiência como gestor do Jardim Botânico e perceber o potencial que ele tem e como que a gente poderia, de certa forma, começar a mudar paradigmas em relação à questão de como é que se organiza a agricultura, minimamente falando, porque existe uma estrutura muito pesada, organizada, que é muito difícil você romper com isso. A experiência que você falou da França, como você já tem um desgaste muito grande do que você tem disponível, então você tem que se organizar para você sobreviver. Então são exemplos que eu acho que são super interessantes da gente observar e tentar ver como a gente incorpora isso no trabalho. E o que você falou, que eu acho que você leu, eu tive a oportunidade de fazer umas viagens pela América Latina em função do meu trabalho no Jardim Botânico, e uma dessas viagens eu fui na Nicarágua fazer uma apresentação do que um jardim botânico agregaria para Manágua, enfim, para o país, né? E é muito claro perceber que o Brasil realmente está tomando uma posição no mundo de referência. E, no entanto, eu acho que a minha experiência quando eu cheguei na Nicarágua é que eu tinha muito que aprender com aquela comunidade que
por uma visão mais, como é que se diz, mais padrão, até mesmo do governo brasileiro, que era um povo mais atrasado, que não tinha poder de organização, e, no entanto, eles tinham uma relação com o país e com a natureza, e, enfim, com a sua cultura, que é um aprendizado, que eu acho que o Brasil, não sei se porque é um país continental, tem muitas culturas, é difícil da gente se organizar, né? Que são muitas visões, sei lá. Então essa visão de você se unir em relação do coletivo, a gente está no aprendizado disso, né? A gente tem muito, então gasta muito. Eu acho que a Ecovila, no sentido das ecovilas que já estão bem organizadas e que são exemplos, eu acho que a gente deveria tentar sair desse espaço e entrar no espaço político e criar pequenos modelos e apresentar isso para o governo como uma alternativa. Eu acho que é viável fazer. Porque, às vezes, o gestor ou o ministro, ele não sabe, não tem informação de uma... Obviamente que tem todo o poder econômico que vai massacrando, mas eu acho que em pequena escala você consegue levar uma proposta boa, e se ela é boa, ela pode ser ampliada. Aquilo que ele falou, Brasília, eu acho que tem uma situação super favorável. Você tem a cidade e um entorno ainda muito grande da comunidade rural, que está linkada dentro do espaço urbano, e fazer essa comunicação diferente. Diferente não, aplicar esses modelos dentro desse entorno. Não dos grandes produtores, mas dos pequenos que não têm ainda uma proposta. Isso para mim é muito familiar, porque o Jardim Botânico é muito requisitado para dar consultoria, para dar ideias. Eles veem o jardim como um lugar que ainda tem um oxigênio e não está tão dentro dessa máquina tão pesada que é o governo, que é muito difícil fazer as coisas acontecerem. Então eu acho que isso para mim, eu tenho um interesse muito grande de levar, por exemplo, formar uma escola dentro do Jardim Botânico que possa ter socializar a informação, todas essas tecnologias simples, né? Resgate, por exemplo, das culturas tradicionais. Eu falei que eu visitei um índio, que é arquiteto, ganhou um prêmio junto com Oscar Niemeyer. Então, o índio é visto muito como, falando superficialmente, tá? Assim, como um enfeite. A gente usa o índio, aquela coisa bonita, mas o índio tem um conhecimento profundo que pode ser aplicado. Então, a gente pode unir isso. Né? Agora, a minha visão, Márcio, assim, vou falar para todos, que eu desenvolvi, pelo fato de ser gestor do jardim, uma coisa mais pragmática, sabe? Porque eu acho que a gente não tem muito tempo, como você falou, a gente não tem tempo para ser pessimista. Há uma conjuntura favorável, porque você está dentro da máquina do governo, eu também, o Moacir também, então a gente tem condição de minimamente começar a criar uma outra prática dentro do governo e levar propostas novas, mas só que isso é muito rápido, 4 anos passam muito rápido. Então a gente tem que começar já, na minha opinião, e sair do que já está bem organizado, porque a Ecovila que já funciona, ela já funciona. Né? O resto que não está funcionando é as pessoas que estão ignorantes, no sentido de ignorar outras práticas. Eu acho que a gente deveria atingir essas pessoas. E o jardim, eu acho que é um lugar muito propício e favorável para a gente ter socializar essas informações e ter essas práticas, essas vivências lá. A gente pode ter modelos interessantes. E a gente tem uma interface aqui em Brasília com o governo federal. Há uma conjuntura positiva porque os dois partidos são, né, o PT no governo federal e o PT aqui. Então dá para a gente trabalhar e linkar com projetos dos ministérios, captar recursos, fazer outros modelos. Eu sou bem otimista. Não sei o que vai acontecer com o planeta, porque eu acho que ninguém tem essa resposta, mas a gente tem que ter consciência de que a parte da gente tem que fazer. E a outra questão que eu acho assim, ampliando a discussão, o fenômeno das pessoas terem se deslocado para as cidades, existe uma biodiversidade na cidade também, é um meio ambiente também. Então, por que também não qualificar esse espaço? Porque também, pensando assim superficialmente, das pessoas se deslocarem para os centros urbanos, de certa forma você minimiza o impacto nas áreas naturais. Sim. A não ser que elas estejam ocupadas por grandes plantações ou latifúndios. Mas, de certa forma, por exemplo, quando você anda assim ainda no entorno, você vai para, sei lá, essas cidades do entorno aqui, Formosa, você ainda tem um verde assim intenso, né? Então o perigo é que isso vá se perdendo. Eu acho que, enfim.
eu estou disponível, mas eu queria uma linha mais pragmática, como você falou, refletir em cima do que ele disse. E também... centro de permacultura lá. Eu tenho um centro de permacultura, mas sabe o que acontece? Isso é uma coisa incrível. Como é que você tem um centro de permacultura, você tem 5.000 hectares dentro de uma área urbana, que isso é um patrimônio e um cartão de visita, e o Brasília tem que ocupar o papel de ser um espelho para o Brasil, né? E o governo não entende isso como sendo um valor imenso agregado ao governo dele, entendeu? A política que ele desenvolve. Então eu tenho um modelo de permacultura assim, singelo, que eu faço um trabalho, vou cumprindo minha missão junto com a educação ambiental, mas é um recurso que eu captei com a CAESB, com parceria com o Ipoema. Mas a gente podia ampliar isso muito. Eu acho que uma vocação do Jardim é ter incorporado a área dele, a administração dele, uma faculdade de meio ambiente livre. Não no padrão formal e da UNB, por exemplo, que é uma... A do Paraná eu até teve uma proposta de trazê-la para cá, mas ela teve 1.800 problemas, como é comum, né? Você administra, botou um monte de gente para administrar e começa a doideira, porque cada um olha seu umbigo, aí entra recurso, é complexo. Mas é um caminho que eu acho que a gente tem que seguir. E aí a gente pode começar numa escala menor, de ter cursos profissionalizantes, técnicos, com aval de uma universidade, e depois ocupar o espaço que a gente pode chegar, né? E existe dentro do governo, existe a Faculdade de Medicina Pública, né? Que tem uma... Você conhece? Você faz parte dela? Pois é, me parece que é uma proposta bem arrojada, bem diferente da UNB. Mais livre, tem uma outra proposta. Esse caminho que interessaria. E dentro do decreto que o governador lá assinou, abriu para se fazer a Universidade Ambiental. Eu estou andando um pouco nesse sentido, o Eduardo acha que isso é um bom projeto. E a outra é transformar o Jardim numa fundação para a gente ter minimamente autonomia e poder agregar todos esses movimentos no espaço do Jardim. Porque eu recebo muito solicitação de parceria e é lento demais. Podia dar um start. Na verdade, é institucionalizar o Jardim Botânico como um órgão mesmo com força. Autônomo. Né? Autônomo. E outra coisa, trabalhar com o Jardim Botânico significa que você vai trabalhar com a rede brasileira. Tem 34 jardins botânicos em outros biomas, então isso pode ser um modelo, como a gente falou que Brasília é um espelho, para outros estados adotarem mais ou menos a mesma prática, cada um com as suas especificidades. Então é isso. Eu agradeço o convite do Márcio, é um prazer estar com você. Não dá. Eu vi também. Então, meu nome é João Breyer, né? Eu represento uma ONG chamada Serviço para a Paz, né? A gente já faz parte aqui do Grupo Suprem, já tenho participado algumas vezes. E a minha área é muito ligada ao voluntariado, né? A gente trabalha muito inspirando os jovens e as comunidades a fazer trabalho voluntário, ou seja, ajudar o outro, né? De forma desapegada. Então, criando essa filosofia, essa cultura do voluntariado, né? E esses dias eu tenho muito forte, tem vindo, porque eu sou uma pessoa assim que eu oro muito, eu tenho uma vida muito espiritualizada, então estou sempre recebendo muita assim, inspiração, né? E essa semana muito forte a questão da Ecovila, né? Porque foi assim, eu conheço o Márcio, a gente é colega de partido, né? O Márcio, o Moacir, mas a minha entrada nesse grupo foi via Facebook. Né? Então a gente já vê o poder que o Facebook está também gerando todo esse caos no Oriente Médio, é a internet, as comunidades virtuais que transmitem a informação de uma forma muito rápida. Então eu cheguei e estou tentando entender, né, o processo, como me adequar, como melhor ajudar. Com a situação do Japão que aconteceu aí, veio muito forte, você vê aquela quantidade de gente, você imagina se aquilo ali, se tem realmente um caos nuclear que pode vir a ocorrer. A gente tem que orar para que não aconteça, mas imagina que todo mundo tem que ir embora dali. E aí? Quer dizer, o Brasil com certeza vai ser um grande candidato a receber muitas pessoas do Japão, muitos japoneses. Mas aí, a gente pode estar criando um processo de ecovila para... que é importante só o som mesmo. Depois Aí o que acontece? Se a gente criar um processo de ecovilas, que a gente pode estar recebendo essas pessoas, a gente pode estar até recebendo e adequando eles a viver de uma maneira harmonizada.
Então, eu sou muito também na parte da ação. Eu acho importante, eu entendi, a gente conversando um pouco, teve um bate-bola aqui no começo, então o Márcio colocou que realmente a intenção é criar uma rede de informação, de comunicação das já existentes, das ecovilas já existentes. Mas eu percebo, meu sentimento é que o planeta tem que se tornar uma ecovila. E que não dá, a gente está atrasado, mas não dá para me preocupar só em me organizar para me sobreviver. Eu acho que eu sou muito salvacionista, eu acho que a gente tem que tentar despertar as consciências, levar a ecovila para dentro da cidade, fazer da cidade ecovila e também criar ecovilas. E aí, da reunião passada que eu tinha conversado com o Márcio, é uma coisa que já vem muito tempo eu preocupado com essa questão dos jovens que estão intoxicados hoje com as drogas, especialmente com o crack, e através de criar ecovilas de cura, onde você pode estar levando essas pessoas e elas construírem suas próprias casas, aprenderem ali e ali se desintoxicarem. Ou seja, você tira essa marginalidade dentro da cidade, leva ela para o campo, trabalha uma educação, porque aí você tem uma educação holística, porque não é só o trabalho, mas você tem a desintoxicação, a alimentação, e aí todo um acompanhamento médico, né, Márcio? Você falou que tem que ter que é um processo mesmo que não tem hoje. Hoje não tem uma solução para esse problema social que está aí. Então, eu vejo a ecovila uma coisa mais ampla, que aí o colega colocou aqui a questão de criar uma escola. Então, lá em Alto, Deus colocou a oportunidade de eu conhecer várias pessoas que fazem mesmo, os caras que desbravam, que são hippie há 30 anos, que foram lá para Alto Paraíso e já construíram várias ecovilas, e eles ensinam. Então, quer dizer, a gente precisa o quê? Ensinar o pessoal, multiplicar o conhecimento. E começar um associativismo. Eu acho que eu falei a questão da escravidão dos salários que a gente vive, que a sociedade vive, e que a gente precisa se libertar disso. E como que se libertar da escravidão dos salários? Através do cooperativismo, associativismo e a produção comum. E porque daqui a pouco a gente pode estar convivendo com esse sistema 1260 que está aí, esse sistema tempo é dinheiro, mas já se adequando ao sistema tempo é arte, que são as bases 13 e 20, onde as pessoas vivem em harmonia, onde tem o coletivo, onde a gente se alimenta do coletivo. Então, quer dizer, essa transição tem que acontecer. Está acontecendo, mas depende da gente se pode acontecer mais rápido ou menos rápido, né? Eu acho que é importante a gente ter essa informação, estar conectado como rede, para se em algum momento acontecer a gente poder se comunicar e sobreviver mais fácil. Mas eu acho que se a gente conseguir também tentar despertar as pessoas que estão aí, porque tem muita gente louca para despertar, mas é que está no meio dessa ilusão da cidade, né? A cidade ela trava mesmo. Então se a gente consegue levar as pessoas para viver em harmonia com a natureza, ajudar de uma forma holística as pessoas a melhorarem seus princípios, sua visão de planeta, de como se relacionar com o outro, como se relacionar com o meio. Então, é mais do que só a parte da gente, mas eu acho que a gente avançar um pouco mais de fazer coisas pontuais, criar modelo, botar a mão na massa, construir, trabalhar nas comunidades carentes, trabalhar com quem está precisando, e nisso a gente vai crescendo, porque quando a gente ajuda os outros, engrandece muito, a gente espiritualmente cresce, e se a gente salva os outros, a gente está salvando também, porque a gente está dentro do conjunto, né? Agora, se eu só me salvo e o conjunto perde, daqui a pouco eu vou junto também, porque eu estou dentro do conjunto, né? Então, mais ou menos um pouco isso, né? Obrigado. Boa tarde, né? Meu nome é Leonardo,